Conceitos espaciais fundamentais. É o que iremos estudar hoje. Vamos começar pela paisagem. A paisagem pode ser compreendida como uma parcela do espaço percebida pelos sentidos físicos, tais como a visão, a audição, o olfato e o tato. Ainda que seja comum tentarmos descrever os diversos objetos encontrados em uma paisagem, cabe destacar que essa descrição raramente é unânime entre as pessoas, já que a percepção do espaço tende a variar de indivíduo para indivíduo. Trata-se, portanto, de um conceito bastante subjetivo, uma vez que depende de influências culturais diversas que determinam a maneira de perceber o mundo que está à nossa volta. Geralmente, considera-se a existência de dois grandes grupos de paisagens: as paisagens naturais, onde a ação humana é pequena, praticamente imperceptível, e as paisagens antrópicas ou humanizadas, onde há interferência humana de maneira predominante. Por exemplo, o deserto do Atacama. Ele é uma paisagem natural ou humanizada? Natural, a ação humana é pequena, praticamente imperceptível. Agora, esses prédios aqui no Japão, é uma paisagem natural ou antrópica? Antrópica ou humanizada, porque há interferência humana de maneira predominante. O deserto do Atacama, ele é anecúmeno ou ecúmeno? Ele é anecúmeno porque ele não pode ser habitado. Já esses prédios aqui do Japão, ele é ecúmeno ou anecúmeno? Ecúmeno porque pode ser habitado. Agora vamos ao território. O conceito de território vem sendo bastante debatido nas últimas décadas. Etimologicamente, a palavra território vem do latim territorium e é derivada do vocábulo terra. Em geral, o conceito é compreendido como aquela área encontrada dentro do alcance da soberania de um Estado. Essa noção, que concebe o território apenas como espaço sob jurisprudência de um país, é bastante limitada, embora ainda seja predominante no senso comum. Novas interpretações e olhares mais amplos a respeito desse conceito vêm ganhando espaço recentemente. Uma delas é a que compreende o território como todo espaço delimitado por relações de poder. Assim, pode-se falar não apenas da existência do território do Estado brasileiro, por exemplo, mas também do território de uma nação indígena, de determinada facção criminosa, de prostituição, dos camelôs, de uma torcida de futebol e entre outros. Além disso, cabe destacar que existem territórios que apresentam um caráter móvel e cíclico. Para saber mais a respeito desse assunto, leia o box Visão Geográfica. Ó, tá vendo? Aqui são as divisões territoriais do nosso país, do Brasil. A partir dessa concepção mais abrangente do território, há então a possibilidade de diferentes territórios coexistirem e até mesmo se sobreporem. O exemplo seria o território de um município que as forças governamentais prevalecem, mas onde pode haver também poderes paralelos, como aqueles exercidos por traficantes e milícias que aproveitam de vácuos parciais de poder deixados pelo Estado para criar seus próprios territórios informais. Então, paisagem é a parcela do Estado percebida pelos estados físicos, como a visão, a audição, o olfato e o tato. O território é o quê? São as visões territoriais. Pode ser de um Estado, pode ser de uma facção criminosa, pode ser de uma torcida de futebol. São o território. É o território. Chamamos de territorialização o processo de criação de territórios, ou seja, o estabelecimento de determinado poder sobre um espaço. Quando esse poder deixa de existir, dizemos que ocorreu a desterritorialização. Agora vamos estudar a região. Região é a delimitação de uma área com características semelhantes. Os critérios considerados para essa delimitação são definidos pelo autor da regionalização. Então, o que é região? É delimitação de uma área com características semelhantes. Tradicionalmente, a criação de regiões tem sido de suma importância para o planejamento governamental, uma vez que auxilia o desenvolvimento de políticas públicas que visam a resolução de situações problemáticas e o atendimento das necessidades básicas da população e entre outros fatores. Por meio de utilização de critérios naturais como clima, vegetação, relevo, é possível definir a chamada região natural, conceito muito atrelado ao determinismo geográfico. Além dos critérios naturais, vários outros podem ser utilizados para regionalização. Podem ser utilizados critérios socioeconômicos, culturais, funcionais e etc. Vale destacar que o espaço geográfico está em constante transformação e, portanto, nenhuma região é definitiva. Assim, ela pode apresentar novas configurações com o passar do tempo, ainda que os critérios sejam os mesmos.
Agora, para finalizar, vamos ao lugar. Na geografia, lugar é a porção ou a parte do espaço vivenciada cotidianamente, ou seja, é a parte do espaço construída a partir das trajetórias pessoais dos indivíduos. Em oposição a essa concepção de lugar estaria o não lugar, que é entendido como os locais que apresentam formas extremamente padronizadas, nos quais os valores igualmente estandardizados se tornam cada vez mais presentes e admitidos, contrastando-se assim com o saber local, com as relações de afinidade e com as experiências vividas localmente. Então está encerrado o nosso vídeo aula. Eu peço que vocês venham se inscrever no meu canal, Professor Diego Maradona. Obrigado. Até o próximo vídeo.